Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José e hoje nós vamos fazer uma reflexão para entendermos o que liga Bolsonaro a Paulo Guedes. Muita gente fica com essa interrogação porque o ministro tem sido humilhado de uma forma insistente. Mal acabou de receber uma ameaça de um cartão vermelho, o VAR foi chamado e hoje novamente o ministro recebe mais uma humilhação direta e indireta. O presidente da República disse que vetará ou veta desindexação e sinaliza novo golpe à agenda de Guedes. Mais um ato de humilhação. A gente vai entender essas histórias aqui. Antes eu queria pedir para você que está conhecendo o Portal do José hoje, para você se inscrever, dê o cliquezinho e vocês todos eu peço para darem o joinha e mandarem os comentários que são sempre muito bem-vindos, muito importantes. Vamos seguir juntos porque tem muita coisa aí para a gente revelar, para a gente entender e compartilhar com os nossos amigos também, né? Então fica a questão, o que liga Paulo Guedes a Bolsonaro? São eles amigos? Eles têm alguma trajetória em comum? Eles pertencem ao mesmo time de futebol, são conselheiros de alguma agremiação, de alguma religião, eles tiveram uma infância juntos, serviram nas academias militares juntos. Da onde vêm essas criaturas e como é que eles estão agora dentro do poder e o que os une, fazendo com que um dê sustentação ao outro? Bom, gente, para poder responder essas perguntas, a gente tem que analisar de uma forma muito tranquila, e isso é fácil. A gente não precisa fazer muita pesquisa, é só ver de onde vieram essas duas criaturas. De um lado você tem Paulo Guedes, que sempre foi uma pessoa ambiciosa, que sempre buscou dinheiro. Ele nunca se envolveu com o poder público para contribuir na condição de cidadão. Nunca disputou cargo eletivo, nunca se envolveu em partido político. O negócio dele foi dinheiro. Dinheiro na ditadura chilena, dinheiro quando estava nos Estados Unidos, dinheiro quando veio para o Brasil, sempre dinheiro. Porque se não fosse assim, ele teria dado a sua genialidade, ou parte da sua genialidade, para ajudar o povo brasileiro. Então, um homem que fez fortuna, essa fortuna hoje ela é objeto de questionamento por conta de ações do Ministério Público Federal ou de uma ação específica do Ministério Público Federal, que a gente vai abordar aqui, a Operação Greenfield. E do outro lado, você tem a história de Paulo Guedes e do outro lado você tem a história de Bolsonaro. Uma pessoa de uma família humilde, que percebeu que dentro do exército não ia poder ficar rico, vai para a política, dentro da política consegue aquilo que ele almejava, sempre ganhar muito dinheiro, proteger a família, constituir muito patrimônio, enfim. Para ele a vida se bastava, não precisava bater ponto, prestar continência, prestar obrigação a alguém, conseguia recolher uma dinheirama muito grande nos seus gabinetes, a vida estava perfeita. Por mais que ele fosse ridicularizado, para ele não tinha importância, porque ele era um homem que lutava apenas por uma categoria, os militares, para conseguir sempre algum tipo de benefício, algum tipo de vantagem ou proteção. Ele nunca pensou que poderia alçar voos maiores, portanto ele nunca se preparou, nunca estudou nada de educação, saúde, saneamento, indústria, infraestrutura, nada. Ele nunca almejou. Ele era tão desimportante que até nos escândalos de corrupção as empreiteiras não mandavam ninguém para corrompê-lo, porque ele era uma pessoa inútil no campo político. Ele não representava bancada nenhuma, ele não puxava debate para lado nenhum, ele era o que nós chamamos de baixo clero. No entanto, as conjunções políticas fizeram com que ele, a história do Brasil, que ele tivesse alguma viabilidade, todo mundo já conhece a história, mas e Paulo Guedes e Bolsonaro? Bom, Paulo Guedes é apresentado a Bolsonaro como um homem que poderia garanti-lo dentro do mercado com uma viabilidade política, para que ele pudesse governar, para ele pudesse fazer alguma coisa, né, blindado pela área econômica, pelos grandes meios de comunicação, pelo governo norte-americano, pelos fundos de investimentos, pelos especuladores. Então, Paulo Guedes é apresentado para ele e ele se une nesse propósito. Paulo Guedes dá sustentação econômica a Bolsonaro e Bolsonaro dá sustentação política para Paulo Guedes. Isso explica porque todos os meios de comunicação criticam o Bolsonaro de alguma maneira, mas apoiam integralmente Paulo Guedes. E Paulo Guedes, ele aceita essa desmoralização que ele é submetido no cotidiano, por quê? Bom, gente, por uma razão muito simples, essas pessoas não podem ser desmoralizadas, porque só é desmoralizado quem tem moral.
Uma pessoa que é criticada de uma forma pública pelo presidente da República, de uma forma covarde, vil, coloca a responsabilidade nos seus comandados, ele não bate no peito, ele não assume a responsabilidade, isso dá conta pra gente do perfil moral de Paulo Guedes. E Paulo Guedes, ele deixa a moral de lado por quê? Porque ele está blindado dentro do governo na condição de ministro da Economia. A Operação Greenfield, que visa elucidar eventuais falcatruas que ele se meteu na vida, está paralisada e vai ter um julgamento agora no dia 22 de setembro. E, inclusive, eu peguei essa correspondência, esse ofício aqui do Ministério Público Federal e mandei para as assessorias dos quadros políticos mais importantes do nosso país, né? Eu mandei para a assessoria do ex-presidente Lula, mandei para a assessoria do Ciro Gomes, mandei para a assessoria do deputado Molon, líder da oposição no Congresso Nacional, mandei para o deputado Paulo Ramos, que está fazendo investigações em relação a Paulo Guedes, e vou mandar para outros parlamentares também, para outros youtubers, todos os formadores de opinião que eu conheço. Eu mandei essa peça que ela estava meio escondida. E o Ministério Público Federal, eles apontam que Paulo Guedes é uma pessoa que ganhou muito dinheiro de uma forma, no mínimo, suspeita. Os fundos de pensão, isso está nessa peça aqui, que eu vou disponibilizar nesse vídeo também, né? Os fundos de pensão contrataram de uma maneira meteórica uma instituição, uma empresa que Paulo Guedes tinha acabado de constituir. Como é que um homem que acaba de constituir uma empresa de consultoria consegue contratos de todos os fundos de pensão que cuidam do dinheiro do servidor público? Paulo Guedes faz esse discurso contra servidor público, ações contra servidores públicos, mas virou um homem milionário com dinheiro oriundo dos servidores públicos, da administração pública. Criou uma empresa chamada BR Educacional, que gerenciou dinheiro que veio dos programas do governo federal para estimular a criação de universidades, as bolsas para estudantes, o ProUni. Ele entrou nessa história também, sempre com dinheiro público. Então o Ministério Público Federal está levantando essa questão e o Paulo Guedes deve explicações à sociedade brasileira. Interesses de quem ele está defendendo dentro do governo federal? As consultorias de Paulo Guedes são no campo de petróleo, gás, infraestrutura de uma maneira geral, e esse homem está dentro do governo brasileiro advogando esses interesses que, no fundo, acabam beneficiando os seus sócios, seus ex-sócios e até ele mesmo, né? E o lamentável disso tudo é que eles conseguem reunir um bando de sustentáculos, e um deles é dentro das Forças Armadas, que é o mais deplorável de todos eles, porque os militares foram cooptados para ajudarem Paulo Guedes a entregar o Brasil e fazer negócios. Fazer negócios não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público Federal. E Paulo Guedes, ele terá a hombridade de sair do governo Bolsonaro se for humilhado novamente? Resposta, não. Porque ele já não manda mais na vida dele dentro do governo. Ele está ali divulgando por uma série de interesses que ele já vendeu ideias. Setor de petróleo, de gás, de bancos, de investimentos, de governo estrangeiro, de agências internacionais, de interesses que a gente não sabe ainda, de interesses que são conversados nas obscuridades. Então ele vai ficar até o último centavo. Aí não é por conta dele, é por conta das pessoas, dos grupos que querem que ele permaneça no governo. Dentre os quais, os meios de comunicação. A família Marinho, a família Saad, a família Silvio Santos, o pessoal da igreja, dessas igrejas que estão sendo beneficiados, todos eles estão tendo um naco de benefício nesse desgoverno, cujo único projeto que está avançando bastante é o projeto Queima Brasil, que está queimando o Pantanal, destruindo o nosso país. Gente, não esperem nenhum tipo de lealdade entre Paulo Guedes e Bolsonaro e vice-versa. Eles, como não têm uma vida em comum, eles não se devem absolutamente nenhum respeito. Se um achar que um está sabotando o outro, eles vão partir para o confronto, eles vão partir para a sobrevivência. Não tem nenhum tipo de ligação, de conexão ética e moral entre eles. Os partidos políticos, gente, explicam algumas coisas para a gente no meio dessa história. Se a gente estivesse num governo que foi gestado numa vida partidária, você teria, no mínimo, um companheirismo, uma cumplicidade, se a gente puder usar isso aí no campo do obscuro, né? Uma lealdade, uma camaradagem, uma história em comum dos parlamentares
juntos, ou de políticos juntos, numa mesma história, numa mesma bandeira. É assim que funcionam os partidos no mundo inteiro. Pessoas vão se unindo através de pontos em comuns que possuem na defesa de ideias a favor da sociedade, ou a favor das suas ideias. O governo Bolsonaro não tem isso. Ele carece muito de ter qualquer tipo de coerência entre essas pessoas que estão dentro desse governo. Portanto, elas não têm lealdade umas com as outras, cada um está zelando apenas pelos seus benefícios pessoais, não há ninguém patriota nesse governo, não há proposta, não há um programa, não há uma doutrina. Ali todo mundo está querendo arrancar uma parte para si e o Brasil e o povo brasileiro que se lasquem. O Brasil, então, vai continuar sofrendo essas situações todas, a economia do Brasil continua sendo direcionada para proteger os sócios, os amigos e os interesses próximos de Paulo Guedes. No campo político, Bolsonaro sabe que depende de Paulo Guedes e Paulo Guedes sabe que depende de Bolsonaro. Portanto, não esperem que um vá fazer qualquer tipo de deslealdade com o outro enquanto estiverem com seus interesses preservados. Eu deixo essas questões para sua reflexão no dia de hoje, mas não é muito difícil entender, né? Que não existe amizade entre essas criaturas. Existem muitos interesses, inclusive interesses de sobrevivência e blindagem em relação a ações que estão correndo na Justiça Federal. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Mande seus comentários. Tchau!